Bom dia, amados, pessoas sempre presentes na Escola Bíblica Dominical, investidores, nesse ministério. Eu digo assim, quem vem na Escola Bíblica está investindo no seu crescimento pessoal e no crescimento da igreja também, porque quando a gente cresce individualmente, a gente também colabora com o crescimento do outro. Eu fico feliz aqui, eu fico mais aqui dentro dessa sala, essa sala que discute muitos assuntos e muitos assim contribuem com as suas experiências pessoais para os demais crescerem também. Aqui em Filipenses 4:1 diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados, estai firmes no Senhor. Débora, o que é importante para algo estar firme onde foi posto, onde foi colocado? Pensando assim numa coluna de madeira, por exemplo, o que é importante para que aquela coluna fique firme? Um alicerce sólido. A Débora foi na mosca, eu vejo assim, irmãos, que uma coluna, vamos pensar aqui num poste de madeira fixado num alicerce bem firme e um outro fixado na areia, quando vier a tempestade, a possibilidade que aquele que está na areia vai cair, mas aquele que está num alicerce bastante firme dificilmente cairá, porque o alicerce é a base da sustentação, e é importante que esse alicerce também seja profundo, Então veja assim, firme e profundo. Um alicerce firme e profundo dá condição para que aquilo que está externo fique firme, Então o nosso alicerce deve ser a palavra e a prática da palavra, não só o conhecimento, mas a prática da palavra. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, bateram os ventos, desceram as tempestades, e aquela casa permaneceu em pé. Então, o alicerce que vem da palavra, do conhecer e do praticar, mantém em pé. Qual outra situação que é interessante para que uma árvore ou um poste de madeira fique em pé, Jonas, além do alicerce? Uma raiz importante. No caso de uma árvore, tem uma raiz profunda, isso é importante também. Importante, pensando numa árvore, uma raiz profunda, ela dá mais consistência, dá mais estabilidade à árvore. Mas eu também penso numa outra situação, que são os inimigos internos, daquele que está em pé. Alguém que já ouviu falar de sequoia? A sequoia é uma árvore muito comum no bioma norte-americano, Então tinha um parque nos Estados Unidos que havia lá uma sequoia que era a maior de todas elas, Ela já é a maior árvore do mundo. Geralmente precisa de, às vezes, 20, 30 pessoas para fazer um círculo em torno de uma sequoia. E aí o guia turístico ele sempre levava as pessoas e dizia: olha, essa sequoia aqui ela já passou por vendavais, terremotos e tudo mais, e inúmeras tempestades, ela permanece firme. E aí uma pessoa que constantemente ia lá e sempre via esse mesmo roteiro, passado alguns anos, viu aquela sequoia no chão. E ele falou assim: mas o que aconteceu com essa sequoia? Ela passou por muitas situações difíceis, terremotos, vendavais, e sempre permaneceu em pé, mas o que foi que derrubou essa sequoia? Aí o guia falou assim: foi um bichinho pequenininho chamado cupim. Dentro dela ele estava corroendo ela por dentro, e ela foi apodrecendo por dentro. E aí quando a gente se deu conta, quando foi perceber, já não tinha mais jeito, porque corroeu demais por dentro, enfraqueceu, o vento bateu e ela caiu. Então às vezes a gente tem o costume de valorizar as coisas grandes que podem nos derrubar, mas muitas vezes o que pode nos derrubar são as coisas pequenas que nós guardamos dentro de nós. Às vezes um pequeno cupinzinho pode derrubar uma grande árvore, e às vezes um pequeno cupim pode derrubar você. Às vezes
uma mágoa não resolvida, um rancor, uma frustração que está guardada dentro do seu coração, uma coisa que você permitiu estar ali, vai corroendo, vai corroendo, vai corroendo, e aquilo acaba te derrubando, né? Então estar firme não depende também só do alicerce, depende de nós cuidarmos do nosso coração, né? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem um outro texto que diz assim: de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você tem um coração saudável, limpo, né, arejado, né, pela presença de Deus, pelo trabalhar de Deus, dificilmente você vai cair, você vai permanecer firme, porque o seu coração está firme no Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para nós louvarmos a Deus. Vamos ficar em pé para nós declararmos o nosso louvor ao nosso Deus, dizer que Ele é Senhor das nossas vidas, dar a Ele a honra, a glória que é devida ao seu nome.